galera, beleza? Olha só, professor Labonari, mais uma aula aqui no canal Magel. Na aula de hoje vamos falar de regionalização brasileira, uma aula super dinâmica, super especial para você que precisa sair bem na sua prova, beleza? Então vamos para a aula. Pois bem, galera, olha só. O Brasil é um país muito grande e se destaca no continente americano, especialmente na América do Sul, tá? 45% do PIB da região é o Brasil. E olha só sua imensidão, é o maior país da América do Sul, o mais importante economicamente e também o mais populoso. E é lógico, pessoal, que um país muito grande como esse, um imenso país, é necessário que você faça uma regionalização. E aí nós temos o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que classifica o Brasil em 5 regiões. E ao longo do tempo histórico, houve uma reformulação sobre esse processo de divisão do IBGE. Tá? Essa classificação, pessoal, ela vai observar, vai dividir o Brasil em macro-regiões, observando várias condições, aspectos naturais e aspectos antrópicos, ou sejam transformados pelo homem. E com base nesses aspectos da natureza e aspectos humanos, você pode classificar o Brasil em macro-regiões, beleza? O IBGE, então, a última classificação foi feita em 2004, dividindo o Brasil em 5 macro-regiões. Cada uma dessas regiões apresenta características no quadro natural, na demografia e na economia que as individualizam, beleza? Mas vamos ver aqui, pessoal, ao longo da história, como que esse processo foi ocorrendo. E a primeira classificação ocorreu em 1941, a primeira feita pelo IBGE, tá? E classificou o Brasil em 5 regiões, porém era um pouco diferente. Eram regiões Norte, Nordeste, Leste, Centro-Oeste e região Sul. Então, olha só a classificação de 1941. Observe, pessoal, que a região Nordeste não pegava, por exemplo, a Bahia. E que o estado de São Paulo estava na região Sul. E também, olha só, o Tocantins, como fazia parte de Goiás, estava na região Centro-Oeste. Então, uma divisão diferente do que nós vemos hoje, beleza, pessoal? Tá? Em 1969, houve uma nova classificação feita pelo IBGE. O IBGE levou em conta nova descoberta de território em função do avanço tecnológico e também da mudança do país no tocante à urbanização e à industrialização. Essa divisão observou os aspectos naturais, sociais e econômicos. E ela se parece muito com o que acontece hoje, tá, pessoal? Então essa classificação aí, ela é muito parecida com a atual. Vamos ver como é que ela foi feita, pessoal, presta atenção. Olha só, então ela é praticamente igual à atual. A diferença aí é porque ainda tinha Tocantins fazendo parte da região Centro-Oeste, tá? Olha só, as 5 regiões que conhecemos hoje são praticamente as mesmas de 1969, com a exceção do Tocantins presente na região norte e a supressão da sua área na região centro-oeste. Vale salientar, pessoal, que o IBGE ele coloca como limite das regiões o limite dos estados. Isso faz com que, se alguma área se pareça com a região vizinha, né, mas o seu estado, a maior parte não se parece, então ele vai estar classificado na região aonde o seu estado ele comanda. Por exemplo, o norte de Minas Gerais, ele tem muito mais contato com a região nordeste, tá? Lá é semiárido, lá então as características são muito parecidas com o sertão nordestino. Porém, como Minas Gerais faz parte da região sudeste, essa região vai ser enquadrada como sudeste, mesmo tendo características de nordeste. O mesmo acontece com o oeste do Maranhão, com o norte do Mato Grosso, o que faz com que haja, então, alguns erros na divisão do IBGE. Olha só, em 1988, então, essa é a divisão atual, aonde você vai ter, então, Tocantins fazendo parte da região norte, tá? Agora, olha só que interessante, pessoal. Tem um geógrafo chamado Pedro Pincas Geyser que fez uma outra classificação do Brasil, uma outra subdivisão, chamada divisão geoeconômica, e dividindo o Brasil em 3 complexos geoeconômicos, 3 complexos regionais.
Essa não é a divisão oficial do IBGE, porém ela tem muitos acertos em relação aos aspectos físicos e especialmente aos aspectos econômicos, tá? Essa divisão, pessoal, vai classificar o Brasil em Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. A Amazônia com a sua natureza, o Nordeste com seus graves problemas sociais e o Centro-Sul com o seu grande dinamismo. Então, olha só aqui a divisão geoeconômica feita por Pedro Pincas Geyser. Observe, pessoal, que o norte do Mato Grosso faz parte da região amazônica, que o oeste do Maranhão também, e olha só, o norte de Minas Gerais, o chamado Vale do Jequitinhonha, fazendo parte da região Nordeste. Então, essa classificação não observa o limite dos estados, e sim os aspectos de cada área do Brasil. Portanto, é uma região, uma divisão muito respeitada no Brasil. Porém, de novo, não é oficial. A oficial é a do IBGE. Beleza? Vamos ver aqui alguns aspectos das regiões. Primeiro, região amazônica. Possui um espaço gigantesco, pessoal. Mais ou menos 5 milhões de quilômetros quadrados, pegando 60% do Brasil. Outra coisa importante, pessoal, tem apenas 7% dos brasileiros. Então, é uma região muito pouco habitada, muito uma baixa população relativa e também absoluta, tá? Outra coisa, grandes extensões de rios navegáveis e um grande potencial hidroelétrico já avaliado, porém não muito utilizado porque é uma região de floresta e tem poucas pessoas, tá? O clima é equatorial, quente e chuvoso o ano todo, com a presença da floresta amazônica. Então, esse aqui é o complexo regional da Amazônia. Vamos para o próximo, olha só, complexo regional do Nordeste. Já o Nordeste, pessoal, é uma região que tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados, abrangendo 18% do território nacional. Outra coisa importante, pessoal, a população é estimada em 30% de todos os brasileiros. Tá? É sem dúvida uma região problema, mas não devido a ser que ocorre em apenas uma das várias partes do território. Olha só, pessoal, a região Nordeste pode ser dividida em região da zona da mata, do litoral, o agreste, o sertão e o meio norte. E tem gente que acha que lá é só sertão, né? E mais uma coisa importante, pessoal, a maior parte da população desse território concentra-se na zona da mata, numa faixa litorânea do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. O que individualiza o Nordeste é o seu quadro social, marcado pela pobreza e a sua economia tradicional. E por fim temos a região Centro-Sul, tá? Com 2 milhões de quilômetros quadrados, representa 25% do território brasileiro e quase 70% da população. Outra coisa importante é a região mais populosa e a mais povoada do país, marcada por um grande dinamismo nas atividades econômicas e os maiores índices de desenvolvimento humano do país. Você tem áreas urbanizadas, áreas industrializadas e também uma cultura comercial muito desenvolvida, tá? Em 1960, as regiões sul e sudeste somadas apresentavam 91% do valor de transformação industrial e agropecuária do país. E em 94, 78% do PIB nacional. Só o PIB de São Paulo equivale ao PIB de 21 estados da federação, né, das regiões norte, nordeste, centro-oeste e sul do país. Então, o centro-sul é a região mais dinâmica. Falam que o nordeste representa o passado do Brasil colonial, que o centro-sul é o presente e que a Amazônia é o futuro. Então, essa é uma das divisões, uma das formas de você regionalizar o Brasil. Espero que tenham gostado dessa aula. Um grande abraço, professor Lobão. E se gostou, dê o seu like, ajude o Magel a democratizar o conhecimento. Um grande abraço e até mais.